Quando a gente... Bom, buraco negro, a gente consegue dizer que a gravidade, ou a forma como se dá a gravidade, é parte muito importante do que é estudado ali. Dá pra dizer isso? Tá. Sim. A gente fala que é basicamente, de novo, usando a palavra objeto feito de gravidade, né? Mas gravidade... Gravidade. Não tem uma partícula da gravidade. A gravidade não é uma onda. Existem ondas gravitacionais. Ah. Então, assim, a gravidade, ondas gravitacionais até pode se comportar como uma onda. Assim. Tá. Então, como estudar um objeto que estamos falando de gravidade o tempo inteiro e a gente consegue... Não dá para observar a gravidade. Não dá. A gente só sente ela, né? A gente sente ela. Mas assim, a resposta mais simples, mais curta possível é não sabemos o que é gravidade. Essa é a resposta mais curta. Mas, assim, a resposta mais longa é o seguinte. O primeiro passo em direção a entender a gravidade veio de Newton, com a lei da gravitação universal. Uhum. Então, o Newton deu um passo assim, importantíssimo. Inclusive, muita gente assim, ignora. Tipo, depois que tem muita assim, mas Einstein provou que Newton estava errado. Não, Newton assim, ainda permanece correto para mecânica clássica. Então, quando você não está em ambientes de gravidade extrema, como é o sistema solar, por exemplo, né, ou por exemplo, a Terra em relação ao Sol, Júpiter em relação ao Sol, que não é gravidade extrema, você pode usar as equações de Newton tranquilamente porque vão funcionar. Newton está correto. Ainda mais na época que ele estava ali, né? Tipo, ele estava correto. Newton era fodão, cara. Não, ele era foda, assim. O Newton era... E é muito engraçado ver a história dele, porque ele brigava com todo mundo na época dele. Ele brigou com todos os físicos possíveis. Eu li alguma coisa ou outra sobre ele. Eu sei que ele era fodão e meio difícil de lidar. Ele era difícil de lidar, ele brigava com todo mundo, mas assim, ele tinha até respeito, mas é muito curioso, porque como a galera odiava ele, assim, ao extremo também, ele não publicou a lei da gravitação universal quando ele encontrou a lei. Ele tava lá jogado. E aí foi o Halley que, tipo, convenceu ele, do Halley do cometa Halley, né? Que convenceu ele, tipo assim, cara, esse trabalho aqui vai mudar o mundo, sabe? Tipo, vai mudar a ciência, o rumo da ciência. E é verdade, assim, mudou o rumo da ciência. E aí convenceu ele a publicar. Entendi. E aí ele publicou. Que bom. Obrigado, Halley. Valeu. Não, ele sofreu depois um pouco porque o Newton começou a ficar um pouco obcecado com ele, assim. Sabe, tipo assim, virou meio dependente do Halley e o Halley teve que fugir. Assim, é claro que ele já tinha viagem marcada com a esposa dele, mas, assim, a viagem caiu em bom momento porque o Newton estava meio obcecado com ele. E aí ele foi essa viagem do cometa Halley, onde ele observou o cometa. Mas, enfim, mas Newton deu um passo muito importante. E aí, Einstein, olhando para essas equações de Newton, ele se incomodava demais mesmo, assim, era uma coisa que, se você lê as cartas que ele deixou, ele ficava pensando sobre, não, mas e se um homem, ele ficava, tipo, um homem no telhado caísse, e aí da gravidade, mas, assim, o que tá acontecendo? Tipo, é o homem que tá caindo ou é o chão que tá se aproximando? Tipo, ele tinha umas brisas dessas, assim, e era uma coisa que incomodava demais ele, só que ele não tava entendendo o que tava incomodando ele. Aí veio a relatividade geral, que foi o segundo passo para entender a gravidade. E desde então a gente tá o quê? A gravidade é uma curvatura do espaço-tempo, né? Segundo o que o Einstein introduziu. Mas o que é a gravidade, assim, não sabemos. Não sabemos. Entendi. E aí até tem um livro assim, muita gente odeia ele, mas eu acho um livro bom, que é do Michio Kaku, que, se não me engano é Equação de Deus, o livro. E ele fala sobre como cada evento desse, né? Por exemplo, o Newton com mecânica clássica, logo depois veio uma revolução industrial. Eletromagnetismo, segunda revolução industrial. Mecânica quântica e relatividade geral, a gente está vendo a revolução tecnológica que a gente está vivendo até agora. E aí a discussão do livro dele no final e quando a gente entender a gravidade, qual que vai ser a revolução a partir daí? Porque, assim, o Maxwell, Faraday, essa galera do eletromagnetismo, quando eles estavam estudando, imagina, eles nunca imaginariam que a gente tá, tipo, uma tela, celular, tipo, eles nunca pensaram nisso, sabe? Eles só estavam estudando ali um efeito que eles achavam interessante. Mas e quando a gente entender a gravidade, sabe?
Cara, é verdade. O que você acha que dá pra vir aí, cara? Eu penso nos troços em filme de ficção científica, tipo um campo de força antigravitacional, deve ser maluco. Eu penso, Ou tipo uns assim, carros voadores. dobradura, né? Tipo, dobradura. Como que é? Tem um nome pra isso, dobra espacial. Dobra espacial, umas coisas assim. Geralmente é o que eu penso, né? Mas aí tem o Kip Thorne que vem e fala que não, mas a gente precisaria de matéria exótica, que seria uma matéria com massa negativa, que a gente não tem no universo. Então, assim, ele meio que quebra essa ideia. Mas, assim, o que vai vir, entendeu? Essa é a pergunta. A gente não consegue imaginar, porque... Imagina, a gente leva um celular, a gente volta no tempo, leva um celular lá pro Maxwell, quando ele tava fazendo as equações, e fala, então, todas as equações aqui que você tá montando, vai dar isso aqui, entendeu? Então, ele vai ficar tipo, tá, mas o que é isso aqui, né? E, assim... Que deve ser a nossa... imagina, a gente ter a oportunidade de espiar 200 anos pra frente, com certeza vai ter um monte de coisa que a gente não pensou, não imagina. Imagina, exato. Isso é muito legal. Eu queria viver mais um tempo do que só o tempo que a gente tá aqui pra viver mesmo. Tem tanta coisa legal que tá pra acontecer. Essa é uma época da humanidade que a gente tá... Não estamos só vivendo. A gente tá como humanidade fazendo uns troços muito loucos o tempo inteiro.